Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre cidades inteligentes e sustentáveis. Nas últimas décadas, testemunhamos uma revolução na maneira como as cidades são planejadas, construídas e operadas. A urbanização acelerada e a busca por uma qualidade de vida melhor impulsionaram governos e empresas a adotarem novas tecnologias e abordagens inovadoras. No entanto, à medida que nossas cidades se tornam mais inteligentes, surgem questões cruciais. Como equilibramos a demanda por infraestrutura pública com o papel crescente do setor privado? Como garantimos que os dados coletados para melhorar a cidade também sejam protegidos contra ameaças cibernéticas? Existe um termo para descrever esse fenômeno: cidades inteligentes, também conhecidas como Smart Cities. Elas representam um paradigma transformador na forma como as áreas urbanas são planejadas, gerenciadas e experimentadas. Elas se baseiam na convergência de tecnologia, inovação e urbanismo para otimizar a qualidade de vida dos cidadãos, melhorar a eficiência dos serviços urbanos e abordar os desafios crescentes da urbanização. No centro desse debate sobre cidades inteligentes estão questões cruciais relacionadas à infraestrutura pública e privada, internet das coisas, IoT, proteção de dados e hacking. O desenvolvimento de cidades inteligentes envolve uma colaboração estreita entre o setor público e o setor privado. Enquanto as autoridades municipais são responsáveis pela infraestrutura pública, como estradas, saneamento e serviços essenciais, o setor privado contribui com tecnologia, soluções inovadoras e financiamento. A integração dessas duas esferas é crucial para o sucesso das cidades inteligentes. No entanto, isso também levanta questões sobre propriedade, manutenção e operação de infraestruturas compartilhadas, exigindo parcerias sólidas e estruturas contratuais muito claras. Por outro lado, a IoT é um dos pilares fundamentais das cidades inteligentes. Ela envolve a interconexão de dispositivos e sensores em toda a cidade para coletar dados em tempo real, permitindo uma tomada de decisão mais informada. Essa tecnologia é usada em uma variedade de aplicações, desde o monitoramento do tráfego e a gestão de resíduos, até o controle de iluminação pública. No entanto, a coleta, o armazenamento e o uso desses dados levantam preocupações significativas sobre a privacidade dos cidadãos e a segurança cibernética. No Brasil, o tema também é quente. Surgiram muitas startups focadas em soluções para as cidades inteligentes nos últimos anos. Na Câmara dos Deputados, já tramita o projeto de lei 976 de 2021, que deverá instituir a Política Nacional de Cidades Inteligentes, PNCI. Também se apontam o desenvolvimento de iniciativas de cidades inteligentes pelo país, conforme o ranking Connected Smart Cities de 2021, composto de 100 cidades. São Paulo, Florianópolis e Curitiba são, respectivamente, as cidades mais inteligentes do Brasil. Inclusive, o caso de Curitiba é emblemático. A cidade é destaque por sua aptidão em tecnologia, indústria, Wi-Fi públicos pela cidade, aplicativos que oferecem serviços online, planejamento urbano, atração de turistas e geração de renda. De especial destaque o projeto Vale do Pinhão, que tem como propósito fortalecer e potencializar a inovação por meio do empreendedorismo, economia criativa e tecnologia. Há especialistas que argumentam que as cidades inteligentes são vulneráveis a ameaças cibernéticas. Hackers mal intencionados podem explorar falhas de segurança em sistemas IoT,
causando interrupções na infraestrutura urbana, roubando dados confidenciais e comprometendo a segurança pública. Portanto, a segurança cibernética é um elemento vital na criação de cidades inteligentes, robustas e resilientes. Medidas de proteção, como criptografia de dados, monitoramento constante e planos de resposta a incidentes, são essenciais para minimizar esses riscos. Nesse episódio, vamos explorar essas questões e muito mais. Pois é, Caitlin, vamos começar então a nossa conversa. E eu acho que é importante a gente definir desde já o que é uma cidade inteligente e sustentável, né? Esses conceitos são equivalentes? Qual seria a estrutura básica de uma cidade nesse modelo? Ana, acho que a gente precisa primeiro, né, antes de falar de cidade inteligente, a gente fazer uma distinção que eu acho que é fundamental entre o que que é uma cidade inteligente e o que que é uma cidade digital, né? Porque às vezes as pessoas confundem esses dois temas e é importante que fique claro, né? A cidade digital ou a cidade digitalizada é uma cidade que utiliza uma infraestrutura de tecnologia, de informação, de comunicação, dentro do desenvolvimento de determinadas políticas, né, geralmente políticas públicas de urbanismo, mas que não necessariamente conectam serviços e cidadãos para que seja alcançado de uma forma eficiente a gestão da cidade, dos interesses públicos da sociedade daquele determinado centro urbano. Então, a ideia de cidade digital é diferente da ideia de cidade inteligente, né? A cidade inteligente, ela tem uma natureza que, para começo de conversa, né, não necessariamente a gente está diante de uma cidade urbana, geralmente sim, mas a gente já tem centros, né, inteligentes que são fora do centro urbano típico, como São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem cidades no interior, por exemplo, do Paraná, que são cidades consideradas de pequeno porte, mas que são, e até mesmo, né, mais próximo de uma área rural, mas são considerados inteligentes. Então, o conceito de cidade aqui é um pouquinho mais amplo do que propriamente a cidade urbana, né? E a cidade inteligente, o conceito se baseia basicamente no conceito de aproveitamento de uma tecnologia e de práticas que a gente pode considerar como inovadoras, com o objetivo de melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, né? Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente necessariamente está se referindo à construção de uma infraestrutura que conecte, ou que tenha, né, muito bem desenvolvido uma conectividade. Então, uma cidade inteligente, né, para ser considerada como cidade inteligente, ela precisa ter uma infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, as famosas TIC, né, que Uhum. permitam o acesso à internet em alta velocidade para que haja uma comunicação eficiente, porque é através dessa conectividade que vai ser possível a conversa entre sensores e dispositivos, né, que vão permitir uma apreensão, né, de informações da cidade, né, para que sejam tomadas decisões em tempo real pelos órgãos públicos. Então, por exemplo, dar um exemplo bastante singelo, né, de mobilidade urbana, que é onde a gente verifica sempre, né, primeiramente, a implementação desses sistemas de tecnologia para a cidade inteligente. Então, na mobilidade urbana, a gente vai ter sensores colocados em determinados lugares estratégicos, como cruzamentos de grandes avenidas, semáforos, até postes, né, de luz com lâmpadas que a gente pode chamar de inteligentes, que vão estar o tempo todo conectadas à internet e conversando, para que, por exemplo, no momento em que seja identificado que há um incremento, né, no tráfego, que isso seja informado imediatamente ao setor responsável pelo transporte urbano, ou pela, né, manutenção das vias urbanas, para que seja pensado estratégias para minimizar o trânsito, os engarrafamentos, enfim. Então, e voltando, né, então a conectividade, né, a tecnologia por meio da conectividade, ela é fundamental para que a gente tenha a estruturação de uma cidade inteligente, né?
justamente para permitir a coleta de dados em tempo real para tomadas de medidas, decisões pelos órgãos públicos de como, de forma eficiente, serão, né, geridos aqueles espaços, né? O segundo ponto, né, e aí a gente passando um pouco da ideia de cidade inteligente para uma ideia de cidade sustentável, né, eu acho importante também, né, hoje a gente falar de cidade inteligente sustentável, né? A gente não consegue mais separar esses dois termos, né? Inteligência e sustentabilidade. Então, para a gente pensar numa cidade inteligente e sustentável, é importante a gente falar de mobilidade urbana, como eu acabei de mencionar, né? Por exemplo, pensar que sistemas de transporte público eficientes, pensando, por exemplo, em ônibus, metrôs e ciclovias, né? Que são sustentáveis, né? Ônibus elétricos, metrôs que sejam mantidos, né, num distanciamento de tempo adequado, ciclovias inteligentes, né, que são aquelas ciclovias que utilizam o próprio movimento das bicicletas e dos corredores, né, para criar energia para sustentar, por exemplo, a iluminação daquela ciclovia no período noturno. Então, isso tem a ver com mobilidade urbana e tem a ver com sustentabilidade. Então, esse é um outro elemento importante para a composição de uma cidade inteligente, né? O uso de transportes coletivizados, né? Não são transportes coletivos como ônibus, mas coletivizados no sentido de que, por exemplo, em cidades como Washington, em Nova York, que são cidades que eu já tive a oportunidade de usar esse serviço, existe um sistema de carros compartilhados, né? Ou seja, os sujeitos eles fazem, né, é possível fazer uma assinatura de um carro, geralmente elétrico, e o assinante desse serviço acessa esse carro elétrico que fica em determinados pontos da cidade para que a mobilidade urbana seja mais eficiente. E aqui a gente tem uma situação super interessante, que é o fato de que esses fornecedores desses serviços estão conectados diretamente com o sistema de trânsito urbano das cidades, para que haja ali, inclusive, uma identificação de por onde esses carros devem ser, né, estacionados para melhor uso da população. Além disso, né, eu sei que eu estou falando muito, Ana, mas além disso, a gente pode pensar, por exemplo, em a cidade inteligente que trabalha com a ideia de energia sustentável. Por exemplo, eu acho que é fantástico, fenomenal, né? Hoje a gente tem no Brasil, e nos grandes centros urbanos, já um grande investimento em energia solar, né? Então, por que não fazer disso uma política realmente pública, né, de abastecimento da cidade com energia solar? Ou seja, pensando aqui, né, num sonho meu, né, de urbanismo, pensar que nos grandes edifícios, né, haver um compromisso ou até mesmo uma obrigatoriedade de se colocar no topo do prédio placas de energia solar que permitam não do próprio edifício ou do condomínio, mas também a distribuição da energia que é criada na rede pública, na rede de energia elétrica da própria cidade, né? Com uma distribuição também mais eficiente dessa rede elétrica, identificando locais onde tem pico, mais utilização, para que haja uma distribuição mais eficiente. E tantas outras questões que a gente pode falar mais à frente, eu posso deixar para a gente conversar um pouco mais para frente. É muito impressionante, né, Caitlin, porque a gente está falando aqui de uma gama de alternativas imensa, né? Ou seja, que envolve desde gestão de trânsito, controle de transporte público, como você mencionou, gerenciamento de vagas públicas em estacionamento, né? Segurança pública, redução de poluição, gerenciamento de resíduos, uso eficiente de recursos, como água e energia, serviços públicos e melhoria também de comunicação, né? Ou seja, o cidadão também poder pagar contas, reportar problemas, solicitar serviços, ou seja, é de fato algo muito interessante e parece que esse projeto só pode realmente receber essa classificação de inteligente e sustentável se tudo isso for feito com transparência, com proteção de dados,
e com a redução desses impactos ambientais. E você mesma deu alguns exemplos, né? Muito comum, inclusive, Sim, quando a gente vai ler sobre o tema, olha, vamos reduzir luz em vias públicas à noite, quando não tem ninguém por perto, e quando tem, sim, obviamente, aí você acende as luzes e etc. Parece que realmente é uma revolução, né? Não é só a utilização de tecnologia, mas é também aquela tecnologia voltada para desenvolvimento sustentável, mas que por trás de todos esses benefícios, né, há também inúmeros riscos, e eu acho que a gente vai falar um pouquinho deles, né? Mas eu acho que antes eu queria explorar com você um tema específico aqui do Brasil, né? Considerando uhum, a nossa realidade. Você mesmo acabou de mencionar a questão da conectividade. Esse é um grande desafio sim, para a gente, né? Desde a internet das coisas, para qualquer, né? Desde uma aplicação micro, né? Ou seja, dentro da casa sim, da pessoa, quanto mais uma aplicação macro do ponto de vista da cidade. A gente sabe, e esse é um tema que me fascina muito, né, que a arquitetura e o urbanismo têm muito a ver com visões de sociedade, que assim como a sim, arquitetura de uma eh, cidade pode promover mais igualdade, mais inclusão, ela também pode dispersar pessoas, segmentar, estimular, né, guetos, nichos e etc. Considerando, sim. né, a situação brasileira, você acha que aqui a gente precisa ter alguma atenção específica? Não, sem dúvida, Ana, até porque, vamos lá, né? Eu acho que o primeiro elemento fundamental para a construção de uma cidade inteligente é a interconexão, né? A cidade inteligente, ela precisa estar conectada. A gente poderia até fazer uma brincadeira dizendo que a cidade inteligente é uma cidade sobre outra cidade, né? A Uhum. gente tem a cidade, espaço urbano, físico, como nós conhecemos hoje, ruas, prédios, praças, avenidas, e a gente tem sobreposta a esse concreto todo, a gente tem sobreposta uma rede, né, que o tempo todo interconectada, que o tempo todo se comunica, né, com entre si, né, não só os dispositivos, né, mas também os próprios sistemas que são utilizados para tomar de decisão, e que dependem, obviamente, de conexão à internet, né? Então, se a gente pensa, né, que o nosso país, ele, nos centros urbanos, né, ele tem uma conectividade, centros urbanos, uma conectividade já bastante eficiente, essa primeira situação, né, da existência de uma conectividade, ela já fica ultrapassada. Diferentemente, por exemplo, se a gente está falando de uma área rural, em que já sabemos, por conta de todos os estudos que são trazidos pelo Comitê Gestor da Internet, através dos estudos realizados pelo CETIC-BR, já sabemos que as áreas rurais do Brasil têm menos acessibilidade e conectividade à internet. As áreas urbanas, não. A gente tem uma conectividade mais palpável, mais eficiente mesmo, de verdade. A questão é que a conectividade da cidade, para que a cidade seja de fato inteligente, ela deve atender aos cidadãos. E, eventualmente, os cidadãos, a cidade, a infraestrutura da cidade é conectada, mas os cidadãos não necessariamente. Exato, Então, eu estou falando especificamente aqui do acesso individual, pessoal, à internet, exato. que é caro, né? Então, E é veja, extremamente desigual no Brasil, né? e desigual, Então não adianta nada a extremamente gente ter desigual. uma mega infraestrutura se somente a parte mais favorecida vai ter acesso e vai poder obter todos os benefícios disso, e uma parte fica Exatamente, excluída desse projeto. Aliás, que ele é uma discussão semelhante à que a gente teve no episódio sobre metaverso, né? Em que a gente também exatamente. toda essa mesma questão, né? Sim. A acessibilidade é um requisito para que a gente tenha uma acessibilidade à internet, né? Que é, de fato, né, o acesso à internet, para mim, é um direito fundamental.
exato. Devia estar lá na nossa Constituição Federal. É direito fundamental acesso à internet, né? Tem Então, a principalmente, né? acessibilidade E esse acesso precisa vir acompanhado de uma espécie, assim, de uma educação digital, né? De um letramento sem digital. dúvida. E também, senão, esses cidadãos que muitas vezes não têm acesso a uma educação e não têm familiaridade com a tecnologia, também não conseguirão estar plenamente conectados, né? Exatamente. Então, a gente tem aí uma questão não só da desigualdade econômica e social, nós temos a questão do que a gente chama, né, de digital divide, né, que é justamente o fato de que é, a conexão à internet pode existir, mas o conhecimento da sua utilização, né, dos melhores recursos para a utilização, dependem realmente de uma inclusão digital no sentido de uma educação para a internet, né? Então, essa desigualdade econômica e social pode ser associada a uma desigualdade na educação digital, no acesso a determinadas aplicações, e também uma desigualdade física mesmo, né, da cidade. Uhum, Porque uma coisa, vamos pensar aqui na estrutura de uma cidade diferente de Brasília, onde você está, Ana, porque a cidade de Brasília, ela já nasce inteligente, né? De sim, uma certa maneira. Ela é planejada. é Então, ela verdade. tem, inclusive Brasília é uma cidade que tem um setor bastante desenvolvido, né? Uhum, É uma cidade inteligente de fato, né? Que é uma cidade que nasce planejada. Vamos pensar numa cidade que é a que eu estou agora, que é a cidade do Rio de Janeiro, em que a gente tem uma promiscuidade urbana, vou usar esse termo. A gente tem, de um lado, uma cidade que é minimamente planejada, e a gente tem, ao lado dessa cidade minimamente planejada, verdadeiras comunidades que são emaranhados, né, de serviços, emaranhados de ruas, em que existe uma alta densidade populacional, eu estou falando especificamente aqui das favelas, que estão do lado da cidade considerada como a cidade verdadeira, cidade modelo para ser uma cidade inteligente. Então a gente tem também essa desigualdade física, né, evidente. Então, vamos pensar um exemplo aqui muito tranquilo, né, já que a gente estava falando da mobilidade urbana. Uma coisa, dentro da mobilidade urbana, a gente pode pensar no transporte autônomo, né? Vamos pensar nos carros, não um carro necessariamente, vamos pensar num ônibus autônomo, né? Sem motorista. Como é que a gente vai colocar esse ônibus autônomo para trafegar dentro de uma favela? Dentro de uma viela de uma favela ou dentro de avenidas que existem dentro de favela, em que não existe sequer semáforos, sequer faixas de pedestre para cruzar ruas, né? Então, existe aí uma certa até exclusão das favelas dessa cidade que seria inteligente. E essa exclusão, obviamente, geraria aí não só uma exclusão física da cidade, mas também de serviços, né? Aliás, hoje a Então, gente você vê, é isso, né, Caitlin? Mesmo fora do assunto das cidades inteligentes, vários aplicativos de entrega que já não atuam em determinadas comunidades ou setores em razão disso, né? Só uma correção, né? Já que a gente tem aqui muitos alunos, eu falei, é letramento, né? Porque às vezes a gente fica em letramento, inglês, literacy, letramento digital. letramento. Letramento digital. Passou batido por mim também, que a gente fica com a palavra em inglês, né? É, literacy o tempo inteiro, né? Mas enfim, é bom Mas prezarmos acho aqui que pela qualidade do vernáculo, né? eu- exatamente, eu falando do digital divide aqui, né? Da divisão digital. Mas enfim, do precipício, do abismo digital. Aham. É, mas acho assim, a realidade brasileira, ela precisa, né, diferentemente de cidades, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos ou na China, né, em que existe um planejamento urbano, né, já de longa data, né, que permite de fato a implementação de políticas públicas relacionadas ao urbanismo eficientes, né. No Brasil, a gente teria que ter também, né, já que a gente está falando sobre a posição, a gente teria que ter a criação dessas cidades inteligentes ao mesmo tempo em que exista o desenvolvimento de políticas públicas para essa cidade inteligente, Sim. né? Não adianta a gente pensar
na implementação de sistemas de internet das coisas, ou sistemas de tecnologia, de comunicação e conectividade, se essa conectividade ela não for atender a um propósito público, né? Perfeito. A cidade ela existe para as pessoas que vivem nela, né? Exato. E como você estava falando do urbanismo, né? É isso. Que tipo de cidade a gente quer, né? Então a E, gente tem que olhar para o tipo de cidade, pensar na política pública que vai ser atendida para depois, em cima dessa política pública, colar a ideia da conectividade da cidade inteligente. Pois é muito interessante, por exemplo, você mencionou o Rio, todos nós conhecemos as discussões que surgiram há algumas décadas, quando alguns ônibus começaram a trazer o pessoal do subúrbio para as praias da Zona Sul. E aqueles moradores da Zona Sul, muito indignados, porque estavam tendo que conviver com os pobres, eles achavam que a praia era deles, né? Você citou o exemplo de Brasília. Brasília é uma cidade planejada, mas às vezes alguns desvios desse planejamento vão acontecendo, adaptações e desvios que vão segmentando. A questão do acesso ao lago aqui é um problema muito grande, porque as pessoas ricas que moram junto ao lago foram cercando e ocupando a área pública. Depois a gente teve um governador que quis abrir esses caminhos e foi um verdadeiro problema, porque as pessoas já se sentiam donas daqueles espaços, não estavam dispostas a compartilhar aqueles espaços com as pessoas, e o atual governo, inclusive, restringiu o acesso, mais uma vez, às pessoas. Ele não impediu, mas ao dificultar e fazer com que as pessoas tenham muito trabalho para chegar ao lago, é claro que ele cria uma dificuldade, né? Então, assim, falar de uma cidade inteligente é pensar muito também que aqui a gente tem uma solução tecnológica, mas como você disse, é uma dimensão de política pública com enfoque social muito importante. Daí até porque a discussão sobre essa política pública, em que medida ela vai ser aberta à participação popular e vai de fato promover, né, uma isonomia entre os cidadãos, ela também é muito relevante, né? Você acabou de falar um ponto importante, Ana, que é a participação popular, né? A cidade verdadeiramente inteligente é uma cidade que é, permite a participação pública no debate sobre a cidade, né? O que queremos, o que nós, moradores, habitantes, cidadãos de um determinado ambiente urbano, por exemplo, o que nós queremos daquela cidade em termos de para torná-la mais habitável, mais amigável, tanto ao meio ambiente quanto às relações, né? Que seja uma cidade seja voltada para o bem-estar, né? Vou pegar um exemplo aqui banal, tá? Criação de espaços verdes na cidade e parques públicos é algo que diz respeito à convivência e à convivência dos diferentes, né? Então, Exato. se eu permito a criação de um espaço verde em que as pessoas, gratuito, obviamente, em que as pessoas possam ir, no Rio de Janeiro a gente tem a praia, né? Mas numa cidade que é super democrática, apesar das questões todas que você levantou. Mas esse espaço verde que vai permitir não só, né, a integração da cidade dentro de um ambiente, né, verde propriamente, né, a gente é ambientalmente habitável, né, amigável ao meio ambiente, mas a gente também vai ter a possibilidade de trazer pessoas diversas para lugares diversos, né? E eu acho que essa participação popular na construção de cidades inteligentes é absolutamente fundamental. Pensar políticas públicas ouvindo o cidadão para entender o que aquela cidade, pensando até micro, né? O que aquele bairro, os habitantes daquele bairro consideram como sendo mais relevante do ponto de vista de desenvolvimento de políticas públicas e a partir daí ir criando, né, essas camadas de tecnologia para poder atender a esses cidadãos. Então, E, e aqui, Ana, eu acho que é importante a gente falar de um aspecto que é super relevante e que às vezes a gente esquece, né? Eu acho que na verdade não é nem que esquece, acho que é pouco divulgado, né? A ONU, né, tem uma agenda, que é a Agenda 2030, em hum, que ela estabelece uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados ODS, né, que são objetivos
que dizem respeito ao que deve ser desenvolvido pelas nações para até 2030 para alcançar determinados marcos, né? Então, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é justamente a existência de cidades e comunidades sustentáveis, é o ODS 11, e dentre, né, se a gente puder, né, esmiuçar cada um desses objetivos, esse objetivo específico, a gente vai ter lá a ideia da cidade inteligente prevista como um dos itens da cidade sustentável. Então, veja, a gente precisa da participação, né? A Sem participação, a dúvida. urbanização ela tem que ser inclusiva e a participação popular ela faz parte E, da construção dessa e, cidade inclusiva. e eu acho que no Brasil a gente vai precisar também superar algumas barreiras culturais, né? Porque a gente tem ainda uma elite que, por diversas razões, às vezes até questões de segurança, mas ela quer uma cidade segmentada. Ela quer, né? Então a gente tem visto muito isso, as discussões sobre aporofobia. Eu cada vez mais, minha amiga, eu concordo com essa tese. Eu acho que o brasileiro ainda é muito preconceituoso contra o pobre. Ele quer manter o pobre o mais longe possível Sim. dele. E isso, obviamente, tem desdobramentos urbanísticos e arquitetônicos muito claros, e certamente a gente vai ter que resolver esse problema, né? Para evitar acontecer algo semelhante com a discriminação algorítmica, né? A gente usa a Sim. tecnologia para manter preconceitos já existentes. Aqui, na verdade, a gente vai precisar, eu acho que esse vai ser um problema adicional para a implementação dessas cidades no Brasil. Né? A gente romper vários dos nossos problemas culturais para entender que as cidades são espaços comuns em que todos precisam conviver e se respeitar, né? E Sim. não me parece que seja um objetivo muito fácil. A gente poderia falar sobre esse assunto durante muito tempo, mas tem tanta Horas. coisa interessante aqui que eu já vou cortar, que eu já quero agora te provocar sobre essa própria parceria, poder público, entidades privadas, né? Esse é um projeto que envolve necessariamente essa cooperação público e privado, uma administração de uma quantidade imensa de dados, né? Um desafio, assim, realmente gigantesco. E aí? É. A gente, claro, né, o poder público ele vai cumprir a cidade, né, melhor dizendo, né, o urbanismo ele depende, o urbanismo inteligente, né, da cidade inteligente, ele depende necessariamente dessa participação de entidades privadas, porque o poder público ele não vai ter, a administração pública ela não vai ter capacidade de implementar a política pública sem que haja uma infraestrutura tecnológica por trás e, portanto, a administração pública, né, ela não tem a capacidade plena de desenvolvimento e implementação desses sistemas, desses TICs, então a gente vai ter que ter essa união de esforços, né? E a gente já tem isso acontecendo, né? E, claro, essa construção coletiva, né, o poder público, entidade privada, ela tem que passar necessariamente por todos os processos, né, de contratação pública, sem dúvida nenhuma. A gente tem que ter aí como princípio basilar a transparência na contratação, Sim. é, a concorrência, a competição, os editais, tomada de preços, enfim, utilizar os instrumentos que já existem na administração pública para unir justamente o interesse público ao desenvolvimento por meio de entidades privadas dos objetivos da política pública pretendida. Então, dito isso, né, a gente tem, além, né, dessa transparência e da possibilidade, obviamente, né, de acompanhamento da sociedade por meio, né, da própria lei de acesso à informação, desses contratos, né, existe a necessidade de trazer essas entidades privadas para próximo do poder público no sentido de responsabilizá-las também pelo projeto da cidade inteligente. Então, eu vou trazer aqui um exemplo que é conhecido acho que de praticamente todos, se não vai ser uma novidade interessante aqui. No Rio de Janeiro, a gente tem o COR, que é o Centro de Operações do Rio de Janeiro, que é um centro
bonito, né? Às vezes tem no Jornal Nacional, aparece lá, bonitinho, o centro de operações atrás, com os telões e tal, cheio de tablô, com dados, informações. O centro de operações do Rio, ele funciona, ele é um sistema de gestão da cidade inteligente do Rio de Janeiro, que conecta todos os sistemas que já estão dentro da rede, né? Sistemas de água, de esgoto, de iluminação, de transporte público. E aí, o transporte público, que mais uma vez, né, é o que a gente vê mais de forma bastante evidente, eu acho que é um dos primeiros, das primeiras facilidades a poder utilizar esse termo que são desenvolvidas nas cidades inteligentes, é o transporte público, a mobilidade urbana propriamente, né? Então, a mobilidade urbana do Rio de Janeiro, ela é feita através de conexão de dados, por exemplo, com o Waze, com o aplicativo do Waze. O Waze, ele utiliza obviamente, convênio, né, com a Prefeitura do Rio, a Prefeitura utiliza os dados do Waze para identificação, por exemplo, de acidentes, né, que são imediatamente reportados. Então, vejam, a própria entidade privada, ela utiliza o sistema, né, de melhoria da mobilidade urbana privado para alimentar o sistema, o centro público de gestão de tráfego de uma cidade. Então, essa interlocução, eu diria que ela não é nem fundamental, ela é indispensável, porque sem isso a gente não vai conseguir de jeito nenhum formar a ideia dessa cidade inteligente. E mais, né? Vamos pensar que a gente está falando, né? Cidade inteligente, ela para ser inteligente, além da estrutura tecnológica, ela precisa de dados, né? Dados das mais diversas naturezas, sejam pessoais ou não. Ok. Não te arrepia um pouco pensar em todas essas transferências e compartilhamentos de dados do ponto de vista da LGPD? Muito, Arrepia, né? Nossa, muito. tudo Não, bem. até A gente porque, vai né? Até compartilhar. porque não, até porque vamos lá, né? Uma coisa é você compartilhar dados do clima-tempo, né? Dos serviços de meteorologia, né? Para você identificar onde é que vai chover para soar o alarme a determinada comunidade ou identificar de forma preditiva quais são os pontos de alagamento da cidade. Isso é uma coisa. Isso é política pública, legal, cidade inteligente. Outra coisa é o dado do Waze, né? Que é dado É pessoal. isso. É compartilhar a mobilidade, interações de todos os cidadãos que estão ali interagindo naquela cidade, né? Sim. Se a gente pensar mais uma vez na mobilidade urbana, né? Existem já sistemas de detecção de placa de carro, né? Sim, De automóvel, né? Para os mais diversos fins, desde multa por excesso de velocidade até apreensão de carro, busca e apreensão de carro, exato. segurança pública de uma forma geral. E, Uhum. obviamente, você consegue ali, por meio de um sistema muito fácil, né, de identificação, você consegue é, é, né, identificar a pessoa humana por trás daquele objeto que está sendo fiscalizado, por assim dizer, né? Então, Uhum. sim, a gente vai ter aí necessariamente uma questão de dados pessoais para ser considerado, né? Uma tutela dos dados pessoais, tanto pelo poder público quanto também pelas entidades privadas que É. terão os dados compartilhados com a administração pública, né? E, Caitlin, do ponto de vista contratual, seja sob uma ótica mais privada de contratos, seja sob uma ótica de contratos públicos, isso também envolve muitos desafios, né? Porque você mesma disse, olha, o regime administrativo, ele já tem alguns instrumentos, a gente já trabalha com concessões de serviço público, há uma série de prerrogativas para o poder público, como a encampação, mas esse caso, o grau de complexidade é muito maior. Porque a gente não está falando de um concessionário que está prestando um serviço específico, e, né, que se o poder público eventualmente está descontente ou entende que houve um inadimplemento contratual, em último caso, ele pode até encampar o serviço. A gente está falando de uma rede de contratos, de diversos agentes que estão interconectados de uma tal maneira que, se um não funcionar, ele pode comprometer toda essa rede. Então, me parece que a gente vai precisar fazer um esforço considerável e cada vez mais essa
esse diálogo direito privado e direito público vai ser fundamental para que isso possa parar em pé, né? E também, e acho que em torno dessa contratação toda, sempre a ideia da transparência, né? Não Sim, tem jeito, né? Sempre. exatamente. Né? E é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas a cooperação é feita aquela discussão de regulação responsiva. Parece que ao depositar mais expectativas no agente privado, é como se o poder público ficasse numa posição mais confortável. Não, não é, porque isso Não, de exige jeito uma nenhum. atuação qualitativa do poder público ainda maior. E quando a gente vai Exatamente. realmente estudar um pouco mais a dinâmica dessas cidades inteligentes, a gente também vai precisar de gestões públicas muito eficientes e atentas, né? Sim, não, isso daí, sem dúvida alguma, né? E Hum, aí, óbvio, né, a gente tem toda uma questão regulatória por trás, né, puxando aqui a brasa para nossa sardinha do direito, né, a gente tem toda uma questão regulatória por trás que diz respeito não só, né, à necessidade, né, da existência de decretos específicos de implementação de políticas públicas. A gente tem que ter, portanto, a identificação a priori de quais são as políticas urbanas que serão desenvolvidas, quais uhum, aquelas, né, que serão consideradas estratégicas por serem, entre aspas, inteligentes, identificação de orçamento para fazer isso, sim. contratação. Então, enfim, a gente tem uma dependência de regulação que vai, obviamente, para além do interesse público no E desenvolvimento de uma cidade inteligente. operação institucional, porque com essa quantidade de dados, certamente que a NPD vai ter que ter um papel importante, de algum grau, né, sobre isso, porque Sem dúvida, falando sem aqui, dúvida, exato. Então você vê que no fim sem das dúvida, a contas, gente. a gente está falando de município, mas, né, há questões federais, há questões estaduais, dependendo também da titularidade do serviço, né? A gente mencionou na introdução do episódio um projeto de lei que procura regular o tema no âmbito federal. Então, quer dizer, né, aqui o nosso federalismo também vai precisar funcionar adequadamente, né? Não, com certeza, né? Vamos pensar num exemplo, já que você está falando do federalismo, vamos pensar no exemplo de aeroporto, né? Gestão de aeroporto. Uhum, Gestão de aeroporto é cidade inteligente na veia, né? Se a gente parar para pensar, a gente teve uma questão agora muito importante no Rio de Janeiro também, do esvaziamento, da necessidade de esvaziamento dos voos, né? Do aeroporto Santos Dumont, por conta de uma questão de infraestrutura mesmo, né? Então, se a gente pensa no uso dos sistemas inteligentes, né, para a construção de aeroportos, gestão de aeroportos, a gente está falando também no âmbito federal, né? Então, está tudo conectado. A gente vai para o bairro, para o município, para a cidade, para o estado, para a União, enfim. É, o céu é o limite aí na construção dessa cidade inteligente, né? com certeza. O que também preocupa, porque a gente pensa assim, do ponto de vista de proteção de dados, né? Quanto mais compartimentalização, mais a gente asseguraria, em tese, a proteção, né? Quanto mais compartilhamentos em diversos níveis, âmbitos e camadas, maiores as dificuldades. Mas eu nem vou querer falar disso agora, vou deixar para a Uhum. último ponto da nossa Tá. vida, porque antes eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho de internet das coisas, né? Porque a internet das coisas também Assim, é um dos pilares disso aí, né? sim, não, sem dúvida. A internet das coisas, então, a gente já teve a oportunidade de conversar num dos episódios anteriores, né? A internet das coisas nada mais é um nome bonitinho para falar de uma coisa que a gente utiliza o tempo todo, né? A internet das coisas nada mais é do que a conectividade entre dispositivos, né? Dispositivos podem ser fixos, podem ser móveis, né? Então, claro, é um termo que colou, o IoT, que é Internet of Things, mas a gente usa internet das coisas, ou às vezes até mesmo internet de todas as coisas, para se referir a essa conexão, essa interconexão entre dispositivos, que é indispensável para a gente pensar, para a gente falar de cidade inteligente. Sem internet das coisas, a gente não começa a conversar sobre o tema, né? Por quê? Porque a cidade inteligente pressupõe
que haja em tempo real a identificação de situações críticas que possam ser rapidamente debeladas por meio da identificação local, né, da situação local. Então, essa situação local, ela só vai ser identificada porque vão existir sensores, dispositivos, que vão conseguir, em tempo real, identificar aquelas situações. Então, sensores que vão, gente, desde o celular de um agente de trânsito, passando pela câmera de filmagem do uniforme do policial, para um poste inteligente que só vai ligar a luz à noite, naquele local onde as pessoas circulam, semáforo inteligente que só vai abrir e fechar de acordo com a programação de fluxo de carros, que só vai ser possível identificar por conta dos sensores na estrada, né, que identificam o fluxo de automóveis, enfim. Então, isso tudo é a internet das coisas. Ou seja, a possibilidade de você identificar fluxos por meio da conectividade de rede dessas coisas, né? Dessas coisas conectadas. A gente, quando fala de coisa conectada, o celular é uma coisa conectada, a Hum. televisão que a gente tem em casa, a Smart TV, é uma coisa conectada, o computador é uma coisa conectada. Agora, pense nessas coisas que a gente usa no nosso cotidiano, embutidas, né, em pequenos sensores, em coisas mesmo, né, em coisas fixas mesmo, né, e que vão conseguir aprender dados para tomar decisão. Fluxo de água, fluxo de energia, controle de resíduo ambiental, são exemplos, né, de uso de internet das coisas, né, da necessidade, na verdade, da internet das coisas. Sem isso, Ana, a gente não começa a conversar de forma alguma sobre cidade inteligente, sobre a formação da cidade inteligente. É E, verdade. portanto, conectividade, portanto, a existência de redes que permitam essa conversa entre Acesso esses igualitário, dispositivos. letramento, né? Tudo aquilo que a gente falou, Aquilo, né? exatamente, Enfim. exatamente. E agora, então, vamos para aquele assunto que a gente gosta. Não que a gente não goste dos outros, né? Todos aqui são assuntos que a gente ama, mas é, como é que vai ficar a questão de proteção de dados, especialmente incidentes de segurança, né? E é bom lembrar, a gente já teve a oportunidade de falar desse assunto em outros episódios, mas incidente de segurança vai muito além apenas de problemas só de publicização indevida de dados, o que a gente chama de vazamento. Isso pode envolver Uhum. adulteração de dados e pode envolver paralisia de serviços, né? Que aqui Exatamente. é talvez o aspecto mais importante, né? Ou pelo menos um dos mais importantes. Dependendo do ataque hacker, a cidade ela pararia, Para, né? Ainda mais se a gente está para. diante dessas interconexões. Já temos visto, inclusive, alguns ataques hackers com esse objetivo claro, né? Que em disponibilizar Sim, um determinado serviço que já está automatizado. E agora não é mais um sim, serviço, né? É uma cidade inteira, com todas as sim, consequências inerentes a isso. Mais do que isso, às vezes não é paralisar um serviço, mas um hacker mudar alguma programação e conseguir criar um verdadeiro caos, ou direcionar um sim, planejamento urbano que foi pensado numa determinada direção para outro, né? sim, Enfim, sem dúvida. Não, acho que esse aqui, né, Vi? é o pior problema. Não, vamos pensar aqui, no último ano, a quantidade de filmes catastróficos que foram lançados no cinema falando de alguma situação, de um hackeamento de um sistema de uma cidade. Estou pensando aqui no 007 da vida e Aham. tal. Sempre tem uma historinha assim tenebrosa de algum hacker que entrou num sistema de uma cidade, de gestão de cidade, que criou o terror, pânico naquela cidade. De fato, isso é uma possibilidade, né? Então, quando a gente está falando de incidente de segurança, a gente está se referindo necessariamente à existência, né, ao cuidado que deve ser trazido de uma segurança cibernética, né? Ou seja, a necessidade de criar camadas de proteção e de segurança para evitar o acesso não autorizado, indevido, de pessoas mal intencionadas num ambiente que pode gerar um caos urbano. Pensando mais uma vez, uma questão muito simples, né? Controle de semáforo numa cidade, né? Uhum. Gente, é uma questão simplíssima. A cidade para.
cidade para, né? Se houver um acesso, não estou querendo dar ideia para maluco, não, mas a cidade para, né? Porque você tem ali um sujeito que vai poder criar um verdadeiro distúrbio nos cruzamentos da cidade, não que nunca precise disso, no Rio de Janeiro não precisa, né? Basta você dirigir no Rio de Janeiro que você vê que os cruzamentos são totalmente ignorados, mas você teria a possibilidade aí, sem dúvida nenhuma, de uma paralisação da cidade. Fornecimento de água de uma cidade ou de energia elétrica de uma cidade, você também pode paralisar. Se você tiver um sistema inteligente, ou seja, distribuição de água, de energia elétrica, de acordo com as necessidades, né, do município, necessidade de bairros, e houver a possibilidade de um acesso indevido a esse sistema, a gente pode muito bem ter um afogamento, né, literal de uma área da cidade e a seca para outra área da cidade, Uhum. né? Da mesma forma com iluminação, da mesma forma com coleta seletiva de resíduos, né? Então, resíduos sólidos. Então, a gente tem realmente uma preocupação, quando a gente fala de cidade inteligente, de uma segurança cibernética, né? Para além da segurança física, né, do policial no meio da rua, agora a gente tem que ter a preocupação de uma segurança cibernética, justamente para impedir o acesso à rede, né, essa rede conectada, essa conectividade que poderia impor aí um verdadeiro caos na cidade, né? Aí a gente olha para o poder público, né? Os grandes incidentes de segurança que Sim, aconteceram recentemente, e mais uma vez a gente se arrepia, né? A gente vê que o Brasil parece que vai exatamente. envolver desafios ainda maiores, né? Para a implementação É, desse exata, projeto. não, isso aí, bom, se a gente for verificar, né, vamos fazer um rápido exame na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fala de dados pessoais, né, os grandes, nos processos agora que estão em andamento, sancionadores, os grandes vilões da vez são órgãos do poder público, da administração pública, né, então, pensem, É, vamos refletir sobre, né? A gente está falando de dados que não são nem pessoais, né? Isso que a gente se referiu. Se a gente falar ainda por cima de dado pessoal, olha o tá? problema que a gente vai ter, né? Se a gente não tiver uma segurança da tecnologia que seja de forma adequada, né? Um problemão. É um problemão, sob todos os aspectos, né? E aí, de fato, aqui a gente vai precisar de uma confluência, como você falou, né? Porque a gente sabe que segurança cibernética não é só para dado pessoal, ela envolve também o dado não pessoal, mas realmente tudo isso está muito imiscuído quando a gente está falando de cidades inteligentes, né? Então, esses projetos de segurança certamente vão ter que levar em consideração esses aspectos todos. Mas, Keiko, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho que aproveitar aqui o seu lado de futurista, futuróloga, enfim. Como é que você vê o futuro das cidades inteligentes? É algo tipo Meu lado assim que é, já é realidade, a gente não tem como fugir, tentar agora mitigar risco e vamos embora? Meu lado aquariano, futurista, vai falar aqui sobre os Jetsons, né? Vocês lembram dos Jetsons, né? Do desenho? Vocês não, né? Assim, os velhos como eu Não lembram dos lembra? Jetsons, Ouviu a né? musiquinha no início do episódio. Exatamente, vai lembrar, vai ter a memória afetiva da musiquinha no início do episódio. Exatamente, é um gatilho, É o propositalmente. gatilhozinho. Olha só, eu acho que o futuro é belo, né? Eu estou super otimista, super entusiasta da cidade inteligente. Acho que é, cada vez mais, né, a gente tem que levar isso em consideração. Só para você ter ideia, Ana, esse dado é um dado do Habitat, né, do órgão da ONU responsável por urbanismo e habitação. Em 2010, o Brasil, 85% da população brasileira vive em cidades, em áreas urbanas. Então, veja, a gente já sabia disso, né? E agora, sem dúvida nenhuma, os dados vão revelando cada vez mais, né? Nós somos um país urbano, cada vez com uma população, cada não urbana necessariamente, mas uma população cada vez mais urbana. O desenvolvimento da cidade inteligente vai permitir
um planejamento urbanístico e um planejamento urbanístico adequado, sustentável, amigável, né, ao meio ambiente e que, ao mesmo tempo, permita que políticas públicas sejam desenvolvidas de maneira eficiente. E política pública desenvolvida de forma eficiente significa menos dinheiros gastos, né? Ou seja, a gente vai ter uma possibilidade aí de também gestão de recursos públicos de maneira mais eficiente. Então, para mim, o futuro da cidade inteligente, que é a pergunta que você me fez, é um futuro brilhante, solar, mas desde que se pense que não existe uma cidade inteligente sem uma cidade embaixo, uma cidade concreta embaixo. E essa cidade concreta, ela vai ser determinante para que a cidade inteligente seja de fato um sucesso. E quando eu falo da cidade concreta, eu estou falando realmente da participação popular da sociedade, dos cidadãos, dos moradores de uma cidade, no que diz respeito à implementação, na verdade, seleção, né, e implementação de políticas públicas que sejam importantes para aquela determinada cidade, para aquele determinado bairro, município, enfim, né? Então, a gente não pode desconectar a cidade concreta da cidade inteligente. Isso é importante. Mas, para mim, o futuro É brilhante. infinito, Falar. É brilhante, verdade. solar. E também é importante, você já antecipou isso, mas eu queria realmente frisar, essas escolhas não são apenas técnicas, elas são também escolhas políticas, e é por isso que todos os canais de participação democrática, eles precisam ser acionados, né? Porque as cidades inteligentes, a partir do momento que forem, de fato, se aperfeiçoando, elas vão manter ou muitas vezes modificar estruturas sociais que já existem hoje nas cidades. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, ao meu ver, para trazer mais inclusão, mais acesso, mais democracia, mais interconexão entre os cidadãos, né? Ou seja, um projeto que de fato facilite o convívio democrático e não possibilite segmentações, favorecimentos, preconceitos e tantas outras mazelas que a gente já vê tão presentes nos centros urbanos brasileiros e muitas delas propiciadas ou pelo menos facilitadas pelas estruturas arquitetônicas e urbanísticas. Sim. E aí, para terminar, então, Ana, que tal a gente terminar com a leitura do ODS, né? 11, Então, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que diz vamos o lá. seguinte: o objetivo é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, acho que é nisso que a gente tem que focar quando a gente fala de cidade inteligente. Qualquer cidade, a concreta e a inteligente, tem que ser inclusiva, segura, resiliente e sustentável. Perfeito. Bom, muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Obrigada por ouvir a gente. Obrigada e até a próxima.